Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebits, para quem não sabe, professor de Direito em universidade, um agente transformador da sociedade, e aí, como está no nome dele, ele é um dos cabeças do grupo CRON. Tudo bem, Dr. Walter, meu querido amigo, como vai você? Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que você está também nesse friozão, nesse Gostoso, né? ventão que deu aí, né, nessa semana? É. Não, graças a Deus, assim, eu acho que a própria natureza vai colocar em ordem a bagunça que os da cabala escura aí, né? E graças a esse trabalho como o seu aí, que vem fazendo, o Grupo Cron, né? Vem fazendo, mas principalmente com esses agentes transformadores que são verdadeiros pilares aí da sociedade, que vem modificando todo o panorama energético do planeta. Então, eu tenho muita gratidão pelo teu trabalho, pela tua responsabilidade em passar tantas coisas tão importantes para o despertar da nossa humanidade. Gratidão, viu? Doutor Walter, meu amigo querido. Eu que agradeço essa enorme oportunidade, porque, assim, isso me faz lembrar, a gente já falou uma vez nas nossas lives, mas é sempre lindo lembrar isso. Eu lembro Uhum, que numa noite fria também, lá não, aí, né, aí em Santo uhum, André, lá no Espaço Cron, você havia dito que o próprio Cron tinha deixado uma mensagem, né, que nós falaríamos para muitos, né? Nós exatamente. falaríamos para muitos. E naquela época a gente tinha, assim, claro, quinta-feira à noite, frio, né? Muita gente era de açúcar, não saía quando chovia, né? Toda aquela coisa. Às vezes a gente tinha 5, 6 pessoas, às vezes a gente tinha a família dentro da sala para dar palestra e a gente estava ali, né? Persistindo. Firme e forte, né? E aí eu lembrei, eu pensei naquela época, falei, puxa vida, a gente fala aqui às vezes para 3, 4 pessoas e ele está dizendo que nós vamos falar para muitos, né? E olha aí, né? Pois é, Direitinho, né? Do jeito que ele verdade. disse, é do jeito que está acontecendo, né? Que Uma bom. coisa que eu queria te dar os parabéns no ar, em nome aí do Quanon, né? Grupo que eu estou ligada também, é, também do pessoal da Confederação dos Mundos, que também estão ligados a nós, estão acompanhando o nosso trabalho, estão enviando bastante coisa para me passar no canal, inclusive está aí as coisas que eu estou passando. Aí as pessoas, mas o Denis Viana falou, ele falou, legal, mas ele falou no outro canal, nós estamos falando no nosso canal, e eu acho que o bacana é isso, cada um trazendo a luz da consciência, seja em que canal for, eu acho que é importante esse compartilhamento de ideias e ideais, e dou os parabéns também ao Denis, né, que também faz esse trabalho, mas eu estou recebendo informações da fonte mesmo. Você sabe que eu tenho muito conhecimento nesse meio, né? Então, assim, a coisa veio para mim e ainda recebemos os parabéns pelo trabalho. E eu fiquei muito feliz, né? Porque é uma honra a gente estar trabalhando lado a lado com a Confederação dos Mundos. E esse momento, pelo que eu entendo, cada vez mais ele vai se mostrar diferente e vai colocar as pessoas e as coisas no seu devido lugar. Bom, Walter, hoje nós temos um tema interessantíssimo, como tantos outros. 10 atitudes que as sombras admiram em você. Eu fiquei super curiosa com o tema de hoje, né? Porque é legal a gente falar sobre isso para que as pessoas entendam que às vezes elas fazem a coisa de forma inconsciente, mas estão servindo ao lado escuro da força, né? Ao dark sider, né? Da sombra aí, né? Ô, Walter, o que significa a mentira e o que as sombras se beneficiam com essa atitude? Bem, antes de iniciar o nosso tema, eu gostaria de falar algumas coisinhas aqui, até o que motivou eu separar esse tema dentro da nossa semana, dentro das últimas lives que a gente está falando. Nós falamos duas lives aí sobre o karma. Uma, Sim, inclusive, né, foi bastante complicada, a qualidade dela ficou complicada por conta de questões técnicas aí de internet. Parece até que a coisa é meio separada para ser assim, né? Mas é, não vamos entender pela conspiração, vamos entender que a coisa estava meio difícil mesmo, mas os enfrentamentos existem e a gente está aí. Junto com essas duas últimas lives que a gente falou do karma e tudo, eu tive umas indagações interessantes, né? Uma delas me pediram livros, né? Ah, onde é que eu leio? Onde é que eu tenho referencial sobre isso?
Bem, eu sou um dos maiores defensores do conhecimento, do saber, da informação, né, do estudar. Sou professor universitário, mas eu deixo aqui a seguinte mensagem: consciência não tem em livros. O que nós falamos aqui, o que nós estamos falando aqui, é um perceber de cada um. Portanto, assim, fiquem à vontade para fazer as suas pesquisas e buscar as suas referências. Claro, Tá? é isso aí. Eu não vou trazer aqui nenhum tipo de literatura para vocês, de forma nenhuma, porque, inclusive, uma parte do que está escrito foi escrito por quem a gente está falando, né? Por essas entidades, por essas mentes que tentaram um dia e conseguiram, durante um bom tempo, né, conduzir a vida do ser humano. Então, eu não vou trazer autores, não vou trazer referenciais. Outra questão também que me pediram não, fizeram uma provocação, querem Uhum. provas do que eu estou falando. Eu não vou provar nada para ninguém, com toda humildade aqui que eu falo para vocês, porque consciência é inspiração. Ou você enxerga ou você não enxerga. Verdade. Se eu chego aqui e falo alguma coisa e a pessoa quer provas, é porque ela não está enxergando, ela não está desperta, ela não está aberta. Eu posso estar enganado, sim, mas eu posso ter também muita razão no que eu estou dizendo, como todos os outros trabalhadores de luz. Agora, é claro, se a pessoa não enxerga, ela não vai aceitar, ela vai zombar, ela vai dizer que isso não existe, ou vai ficar no seu campo acadêmico, filosófico, ou então intelectual. Então, as coisas que as pessoas estão assimilando é dentro da sua abertura, dentro da sua consciência e dentro do seu despertar. O que eu posso assegurar para vocês aqui é honestidade, sinceridade e dedicação. Se eu passar alguma informação que aqui em breve ou lá na frente seja diferente, né, é porque as coisas se transformaram, as coisas se modificaram. Então, eu deixo essa mensagem, né, com humildade, com carinho para vocês, não é que chegar aqui, né, chutando a porta, não. A gente tem muito carinho por todos, tem muita gratidão por todos, mas existem pessoas, às vezes, um pouco mais fechadas, um pouco mais resistentes. Então, eu convido, né, a que as pessoas procurem pesquisar. Procurem seus livros, sim, procurem seus referenciais, mas dentro da sua liberdade. Se eu começar a citar autores aqui, o Walter é da linha kardecista, o Walter é da linha espiritualista, o Walter é da Uhum. linha umbandista, e por aí vai. E o Walter não é de linha nenhuma. O Walter Walter é um livre pensador. procura ser universal, procura ser do universo. Porque o universo só vai ser entendido se você se abrir, se você se autodesenvolver, se você se conhecer, e isso não tem origem. De acordo com essa origem desse autor, ou desse avatar, ou desse. Então, essa linha que faz, então, trazer a verdade, não, a verdade está aí. Eles só nos auxiliam, né, só nos orientam para que as nossas reflexões possam abrir a nossa consciência. Sem Então, dúvida. eu deixo essa mensagem com muito respeito a todos, né, mas nós vamos continuar com o nosso trabalho, trazendo aqui Isso aí. informações, reflexões, e convidando a todos sempre a participar disso, estando à disposição. Respondo perguntas, sim, as pessoas fazem, de vez em quando eu respondo, mas eu deixo claro que eu não vou ficar indicando livros ou falando de história, de escolas ou coisa e tal, porque é o momento do despertar, é um momento de consciência sua, né? Não é mais, vejam, diante do despertar existe a independência. Se você não é independente, você não despertou. Se você precisa fazer cursos, se você precisa escolas, se você precisa de livros, você está no campo intelectual. Ótimo, isso é ótimo, a gente precisa se esclarecer. Mas consciência não é isso. Consciência é algo multidisciplinar, multienergético, multidimensional, né? Não está ligado a correntes, não está ligado ao Walter. O Walter agora é o dono do conhecimento. Não, o Walter é um referencial apenas para as pessoas
poderem se iluminar um pouquinho e refletir, e junto com, como você mesmo citou, Demis Viana e tantos outros maravilhosos que estão aí trabalhando, né, trazendo informação. Eu, às vezes, falo coisas aqui que o Demis Viana também fala, só que eu dou um enfoque dentro do nosso autoconhecimento, e outros mais que estão aí, né, trazendo informação, né, tem canais aí maravilhosos, e todos merecem ser ouvidos e se esclarecer. Claro. E com isso também poder escolher quem está, de fato, informando ou quem está apenas sendo animador de palco, porque tem esses também, né? Claro, E aí precisa separar esse joio do trigo, né? Quem realmente traz uma mensagem. E também não vamos, eu aqui não tiro o mérito de ninguém, tem gente que precisa de animação de palco, tem gente que precisa disso, ele está nesse momento, e Tá no momento. ele quer o showzinho, então ele tem showzinho também, ou ele quer ser animado por uma esperança que a pessoa dá, porque tem uns aí também dando uma esperança, prometendo, né, quase como se fosse uma religião, prometendo que vai acontecer, que vai ser. Isso é perigoso, gente. A gente aqui não promete nada. Né? A gente sabe que as coisas estão acontecendo, se transformando, e dentro dessa importância, né, é o que vale, né, para as pessoas estarem aí em despertar. Bom, eu dei essa pequena introdução aí para esclarecer, porque a semana passada foi bastante importante no sentido das reflexões, as pessoas perguntaram, as pessoas indagaram. Então, é isso aí. Então, vamos lá, dentro do tema, as 10 atitudes que as sombras admiram em você, né? O que significa a mentira e o que as sombras te beneficiam com essa atitude. O que acontece? Quando a gente fala sombras, né, aí é tudo, inclusive aqueles que a gente falou a semana passada. Sim. Eles querem que a gente minta. Eles querem que a gente minta. Porque a mentira constrói a esquizopatia, a esquizofrenia, que são doenças psicológicas graves. A mentira leva à doença física. Só que ela não é uma doença de cunho imediato, fatal. Ela se alonga na sua existência. Enquanto seu coração bater, ela vai estar te adoecendo, vai te manter doente, fora da realidade. E o que eles querem é isso, né? Que as pessoas usem a mentira como ferramenta. Mesmo. E isso se tornou, no nosso país, que é o que eu mais conheço no mundo, né, em certo sentido, para certas pessoas, uma espécie de cultura. A mentira conveniente. Quando convém, eu minto. Omitir é uma coisa. Não vamos confundir omissão de informação, você não passa aquilo que você não quer passar, ou que não te interessa, com mentira. Então, você não dizer aquilo que não deve ser dito é uma coisa. Então, você não passar uma informação que você sabe que pode causar um problema para você, isso é um direito seu. Não pode confundir com mentira. Agora, a pessoa te faz uma pergunta ou lida com você e você falta com a verdade, isso é muito complicado. E os escuros querem isso. Não só que a gente use essa ferramenta maldita, como também que a gente viva por meio dela, porque é isso que eles fazem conosco. Né? Um sistema de manipulação, ele só existe porque ele usa mentira. Todo o nosso sistema de comunicação que existe, né, em comunicação comercial, de marketing aberto, não diz a verdade para você. Há uns anos atrás, se fez um levantamento, e isso tinha um interesse de comercial a manipulador, de todas as áreas tinha interesse em saber disso, mas chegaram à conclusão, e você lembra disso, porque a gente estava na trilogia junto, que se falava, naquela época, 254 mentiras por dia para as pessoas. Elas ouviam 254 mentiras por dia. Isso ali em 2004, 2005, 2000. Hoje, então, já tem que estar...
Então, né? hoje com tudo o que está acontecendo, né, a G que não existe, né, que atribuem, né, como uma G lá no leste europeu, aí agora Uhum. querem empurrar para a China, né, ao mosquito de aço, as questões relacionadas ao macaco agora que está com a culpa né, das Coitado, coisas, que está passando, de novo, que é né? uma bobagem sem precedentes, e aí vai se Uhum. colecionando. Eu recebi uma declaração pública do Dr. Falk, que é uma das maiores autoridades da indústria farmacêutica americana, zombando da cara das pessoas, um verdadeiro escárnio por conta da onde vem isso que eles inventaram, né, que chama Uhum. aí o tal vírus, mais a forma de tratamento, um verdadeiro escárnio. E eles falaram isso sem pudor. Ele e uma outra autoridade da área médica americana declararam isso sem o menor pudor, que foi feito sim, que foi produzido sim, e que a finalidade não é proteger as pessoas, não é cuidar da saúde das pessoas, e que isso foi feito dentro de um planejamento mesmo para uma finalidade que eles querem. E esse Dr. Falk, ele deve ser um cara que transita em todas as dimensões, porque ele fala com uma tranquilidade e ele não Uhum. é uma pessoa jovem, ele é uma pessoa que aparentemente deve ter quase 70 anos ou mais. Então ele fala assim como assim, sabe, eu fiz, foi legal, vocês se ferraram, daqui a pouco eu não vou estar aqui, eu estou em outro, sabe, uma pessoa assim que, numa frieza. Agora, o que mais assusta dentro do que a gente está falando do tema mentira, né, nessa Uhum. pergunta, é que você mostra isso para as pessoas e as pessoas olham com uma cara de tartaruga, ou de pastel, ou de presépio, e é como se, junto com tudo isso, tivesse alguma coisa no ar que embotasse a mente e o bom senso das pessoas. Elas Mas não isso ligam, tem muito. elas não ligam. Eu mostro isso dentro da minha casa e todo mundo fica olhando assim. Até não falam, mas dá a impressão que acham que eu sou um coitado, que eu sou um infeliz, que eu sou um perturbado, que fico ligando para essas coisas. Então, a mentira é algo que pesa demais, mas demais, né, no ser humano. E é o que eles querem. Mas sabe, Walter, uma coisa que eu percebo, que o despertar tem mais a ver com desconstrução das crenças do que com qualquer outra coisa. As pessoas foram tão Sim, construídas em cima da mentira, dessas crenças tão irracionais, né, que elas preferem viver nisso, não sair desse jogo da Matrix, entendeu? É impressionante, você, porque eu passo a mesma coisa que você passa, eu também passo, porque a gente não pode falar a verdade que as pessoas não aceitam. Por mais que elas já estejam tendo, por exemplo, problemas sérios por conta desse mosquito de aço. Eu estou vendo isso claramente dentro da minha família, mas a gente tenta alertar. jovens com 30 anos tendo AVC, isso nunca aconteceu, Hoje o nunca jogador de aconteceu 40 nesse anos, país. hoje o jogador de 40 anos faleceu, né, com AVC também, né? Então, assim, não, mas ele está vendo uma infinidade de problemas que está acontecendo. Mas, assim, como dizia, até no livro sagrado, quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Então, nem todo mundo está preparado para despertar. E cada um está no seu próprio tempo e a gente respeita, né, Walter? É isso aí. Eu vou te fazer mais uma Verdade. pergunta. Para que Vai. serve a dúvida? Para que serve a dúvida? Bom, aí a dúvida é a mãe da insegurança. A dúvida é a avó da descrença e assim ela se casou com o ceticismo, que abraça sua amante chamada ignorância. Essa turma toda, quando está com você, te apresenta um primo chamado medo, e todos acompanham Uhum. o tempo que você permitir. Então, a dúvida, ela traz tudo isso junto com ela, inclusive o ceticismo, a arrogância do ego intelectual que prefere não acreditar ou acreditar. Eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. Uhum.
Dá pena de ver, é uma vergonha você ver. Tem pessoas que são entrevistadas na televisão, né? A turma da carecotopia, que eu chamo, falam, sabe, num discurso enfeitadinho, com uma eloquência, né? Constroem ideias, aí quando você vai ver a essência, eles estão perdidos, com o pé dentro da jaca, para Isso usar aí. um termo popular e aqui metafórico para falar. É triste ver. A construção acadêmica está sendo entrevistada todo dia, porque ela tem grife. E, É, lógico, as pessoas que vivem na mentira e precisam que o outro pense no seu lugar, aplaudem. é isso aí. E o pior, que essas mentes intelectualoides ou intelectuais, elas alimentam o cretino, que não quer pensar. Então, ele Uhum. aplaude. Não vou dizer que não tem beleza, não vou dizer que não dá para admirar. Eu admiro, porque eu também tenho um certo ponto do intelecto que eu acho importante. É Claro. bonito você saber falar, saber colocar, saber definir e construir ideias. Isso é maravilhoso. Só que um deles, outro dia, me chamou de idiota. Tudo por conta das crenças pessoais dele. E ofende as pessoas diametralmente. Num mundo particular, né? E aí entra o quê? Né? A nossa dúvida. Porque a dúvida faz essa procura, né? Então, a dúvida é parente do ceticismo, da insegurança, e com tudo isso, medo. Quantos não estão buscando essa intelectualização de si, ou já buscaram essa intelectualização de si, tanto quanto aqueles que pagam dízimo nas igrejas, querem Uhum. comprar o ingresso para algum lugar. E É aí, isso mesmo. aderindo, você mesmo bem colocou, né, que o despertar é a desconstrução das crenças e É isso aí. também a desconstrução do regime de crenças. Do regime de crenças, é isso aí. Num primeiro estágio, né, das próprias crenças e num outro do regime de crenças. Quem manda no que você pensa. Pois é. E aí a gente vê, tem canais de TV aí que a TV Cultura, por exemplo, vou até dar nome aos bois, a TV Cultura, ela traz programas papo cabeça que dá vontade de chorar. Que você vê beleza, eu vou definir assim, o bonito, o estético versus, né, o consciente, porque eu não estou aqui pondo à prova nada do que se diz, né, nesses programas, por exemplo, dando esse exemplo aí. Só que você vê uma estética, você vê uma coisa muito bem pensada, muito bem organizada, mas você não vê consciência. O cara parece a escolinha do professor Raimundo, ele vai, 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 você ia dar um 10, no final você dá 0. Pois é. Porque você assiste muitas vezes um programa desse, fica encantado, sim, porque existe toda uma organização, né, uma ciência, uma filosofia, muitas vezes, tal, o sujeito fala, fala, fala. Quando você pensa, bom, vamos tirar a conclusão, daqui a pouco vem uma pergunta que trata algo mais da essência, né, mais da consciência, aí o cara tira 0, porque tudo aquilo que ele falou, que ele construiu, que ele embelezou, ele jogou fora, porque isso não presta para nada. Sem consciência não adianta. É um mero Só teatro, uma verborreia. mera representação. Só verborreia, né? Tudo Só que não tem o verborreia. amor, exatamente, tudo que não tem o amor e a consciência da alma não presta para nada, pode ser a coisa mais bonita do mundo. Verdade. Falou Então, tudo. é algo que precisa se pensar. E a dúvida faz isso, constrói esses mecanismos, né, de desilusão da alma. Deus da alma, é isso mesmo. Ô, Walter, por que insiste em nos distanciar da fonte divina? Desconectar as pessoas da fonte divina transforma cada um de nós num idiota útil. Olha que ótimo. Falou tudo. Então, quanto mais nós negarmos, né, o Criador ou alguém que nos é superior no sentido de nos dar condições
né, de estarmos aqui no nosso desenvolvimento, mais idiotas nós seremos. O idiota útil. Que Não serve importa o nome, não importa o nome que se dá ao Criador, dê o nome que quiser, mas entenda que existem inteligências não só do nosso Criador, mas que estão entre nós e o nosso Criador, infinitamente maiores do que a nossa. Inclusive a própria compreensão de si. Então, nos desconectar deles, né, vir essa verborragia de comunicação que a TV nos vomita, esse ambiente maníacos, né, tipo Greta, que disse que acabou com a infância dela porque tinha fumaça no lugar errado, isso é tudo bobagem. Ou querem tomar conta da Amazônia porque dizem que isso é aquilo, aquilo outro. No entanto, o que eles querem da Amazônia são as riquezas naturais e especulação e nióbio e ouro e outras coisas que tem lá, a gente sabe disso. Só que o discurso caiu, a máscara caiu, chega de mentir, chega de inventar. Aquele presidente da França lá, que faz parte da escuridão lá, né, já não cola mais as baboseiras que ele fala, as pessoas que eles pagam para ficar falando lá na ONU, aqueles discursos, pegaram aquela menina lá para falar bobagem, né, e até eles querem salvar as girafas, eles querem salvar os leões, eles querem salvar os elefantes da Amazônia, vira e mexe, eles publicam isso. Então, o que significa isso? O idiota útil. Tão idiota que aqueles que precisam promover essas ideias são mais idiotas ainda. Verdade. Então, essa conexão com o Criador forma essa mente, né? Ou essa desconexão de alma forma esses zumbis de si mesmo. Ô, Walter, por que não querem que nos preocupemos com os outros? Não se preocupar com os outros, não fazer caridade, é um mecanismo de criar o egoísmo ou incentivar o egoísmo. Agora, existe agora um movimento que está ligado a uma pseudo-caridade muito perigoso. Muito perigoso. Tem gente fazendo caridade e alimentando soldados das trevas. Opa! Tá? Então, assim, de toda a miserabilidade que existe nas ruas por aí, de tudo que se faz em torno disso para tentar ajudar, uma parte é uma legião comandada pelos escuros, patrocinada pelos escuros, que não é miséria de verdade. Isso são soldados da escuridão. Então, tomem cuidado com isso. Tem muita gente alimentando eles. E também não se preocupem em saber, não quer saber. Eles acham que levar marmitinha na rua lá, levar sanduíche todo dia lá para o pessoal, é isso que eu tenho que fazer, e o meu lugar no céu vai... Não vai não, gente. Não vai não. Não pensa que fazer caridade por fazer, né? Do tipo assim, eu tiro da minha frente, isso vai me dar um lugar aonde... Não, o seu lugar no céu, no verdadeiro céu, é sua própria consciência. E a sua própria consciência começa em você saber o que você está fazendo. Caridade, sim, tem que ser feita, mas eu sempre falo, né? A caridade tem endereço, tem responsabilidade e tem resultado. O que está acontecendo aí por fora, né, que o pessoal acha que é caridade e que é uma ferramenta de desconstrução, né, espiritual do ser humano, por quê? Porque esses soldados dos escuros que estão espalhados por aí, eles criam o quê? Todo dia um sentimento negativo nas pessoas. Então, você sai para trabalhar, você é abordado na rua. Eu, do lugar que eu moro, até eu chegar no meu trabalho, sou abordado pelo menos por 10 pessoas. Pelo menos por 10 pessoas. Uhum. E as 10, pode ter certeza que não estão num estado de miserabilidade verdadeira. Elas estão vivenciando uma situação, trazendo desalento, trazendo um sentimento de culpa nas pessoas que muitas vezes se culpam porque já é um abuso tão grande que elas deixam de fazer caridade porque é um abuso, porque imagina
né, no exemplo que eu estou dando, uma pessoa sai de casa e vai até o seu trabalho, abordada por 10 pessoas, se para cada um ele tem que contribuir com alguma coisa, maior parte do trabalho dele, uma parte do trabalho dele vai ser destinado a isso. Então, isso não é caridade. Isso é alimentar uma situação que está sendo mantida contra a espiritualidade do ser humano. Abaixar o nível espiritual, sujar as ruas, manter essas pessoas num estado, vamos dizer assim, precário, aquele cheiro, né, das fezes, da falta de condições de saneamento e tudo mais, porque, lógico, o cara está ali, né, ele não vai ser perfumado, ele está vivendo, só que são legiões que estão sendo comandadas, gente, acorda, essas pessoas não estão, elas estão sendo comandadas, e isso a gente precisa ter consciência para procurar levantar o nível vibracional para que isso seja banido. Tanto é verdade isso que, quando entrou o mosquito de aço, o Centro Velho de São Paulo ficou absurdamente povoado por pessoas em condições que eles chamam de rua. De repente, quando a coisa começou a perder força, né, esse movimento do mosquito aí perdeu força, sumiram uma parte significativa aí do centro. Sumiu. Numa semana, mais de 200, vou dizer assim, de algumas regiões sumiram. Simplesmente sumiram. O que é isso? Isso é gente que, de fato, estava ali, num estado de necessidade? Não. É uma espécie de movimento. Só que esse não tem bandeira. Esse não tem o MS alguma coisa. Esse daí não tem bandeira. Mas é um movimento. Então, precisa ter cuidado. Agora, o que os escuros querem de fato? Além disso, que a gente não tenha amor no coração para fazer caridade de verdade. Então, além de querer criar o egoísmo nas pessoas, aqueles que fazem ainda eles atrapalham. Que a pessoa está de bom coração, está de boa alma, ali querendo contribuir, e muitas vezes contribui com essas legiões que não são pessoas carentes, não. Pode ter certeza que não. Eles estão ali representando uma situação. Pode ter certeza. Tenho certeza. Ô, Walter, nós vamos fazer mais 5 minutos, porque a TV Galáctica logo em seguida tem outro programa, e eu quero fazer a parte 2 desse programa na próxima sexta, se você me permitir. Vamos lá. Esse assunto é muito importante, muito vasto, eu tenho certeza que você tem muita coisa para passar para a gente. Eu vou fazer a última pergunta, porque a TV Galáctica vai ter um novo programa em seguida. O que fizeram com o perdão, Walter? A gente me responde aqui, depois a gente vai marcar para a semana que vem a próxima live, tá? Quando retiraram a ideia do perdão, ou incentivam que o perdão não é algo que merece, né, a luz ao ser humano, acabaram com a ideia do diálogo, acabaram com a ideia do respeito e de ouvir o outro. A ideia do perdão revela a possibilidade de convivência pacífica, mesmo entre diferentes. Então, quando acabaram com essa ideia do perdão, ou tentam acabar, não acabaram, porque tem muita gente que sabe, sim, exercer o perdão, sabe o que é o perdão, já perdoou, e muita gente ainda vai usar isso, né, a favor do seu próprio desenvolvimento. Mas retirar a ideia do perdão é evitar o diálogo, evitar que as pessoas se reúnam, se unam. E saibam vocês que quanto mais pessoas se perdoarem, mais forte o ser humano vai ficar. Com certeza. Por quê? Porque o perdão permite a reconexão ou a ligação das pessoas. Então, quando se estabelece que o perdão não é um elemento essencial do ser humano, que eles tentam fazer isso o tempo todo, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo a sociedade, você está enfraquecendo o ser humano, porque ele se torna fragmentado. Porque uma das maiores ferramentas de manipulação é você fragmentar as pessoas. Você destruir a família, destruir o grupo, destruir os amigos. Hoje existe um movimento na internet que chega a ter memes até, e de repetição,
que é muito negativo, que as pessoas falam negativamente das amizades, dos relacionamentos e tudo mais, e isso assim, virou uma verdadeira febre. E isso cria um isolamento e enfraquecimento. Você lembra de um grupo que a gente participou, que a ideia sempre era fragmentar as pessoas, era dividir as pessoas. Era separar as pessoas que estavam casadas tinham que se separar. Você lembra disso? Sim. Isso era usado o quê? Para esvaziar a pessoa de tal forma, para depois colocar uma ideologia, uma doutrina dentro dela. E é isso que Verdade. fizeram com a gente lá, você lembra disso. Você lembra Uhum. daquele grupo que faziam isso. Mas o que era isso? É uma ferramenta de lavagem cerebral, e isso a sociedade sofre o tempo todo. Tem pessoas que se permitem lavar a mente, se esvaziar, se enfraquecer, e depois ficar aí, né, à mercê de qualquer ideologia, de qualquer bobagem que se fale para ela. Resumindo, é isso. Nosso tempo acabou. Ah, que pena. Ô, Walter, mas semana que vem a gente continua com esse tema, parte 2. Eu peço para quem está nos assistindo que fique conosco também a semana que vem, porque esse tema vai trazer muita lucidez para todo mundo, vai esclarecer muitas pessoas. Eu acho que o momento agora é mais do que necessário. Tudo isso que a gente está ouvindo o Dr. Walter falar. Walter, gratidão, gratidão TV Galáctica, você que nos assiste, e até o próximo programa do Dr. Walter Trevitz, ponto zero. Pode falar, Walter. Até a semana que vem. Gratidão, Ângela. Gratidão à equipe da TV Galáctica, o pessoal que esteve aqui, o pessoal que vai chegar. Hoje nós estamos meio correndo aí para liberar o canal. Mas gratos a todos e até semana que vem. Sexta-feira nós estamos aí continuando esse tema que tem ainda coisas boas para falar aí para vocês. Então, até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão, gratidão, Walter. Gratidão.